O telefone tocou durante a limpeza do saguão. Sua filha não pode ir à festa. É para crianças com pai e mãe. Carmen sentiu as pernas fraquejarem. Alice a abraçou, sem entender. Mas quando o milionário ouviu o motivo, tudo mudou. O celular vibrou no bolso do uniforme justamente quando Carmen se abaixou para limpar o rodapé de mármore do saguão. Ela hesitou. Naquele horário da manhã, ligações nunca traziam boas notícias. Com a mão ainda enluvada de amarelo, atendeu. Alô? Senhora Carmen? A voz do outro lado era formal demais, fria demais. Aqui é da Escola Interativa Girassol. Precisamos conversar sobre a festa do Dia das Crianças. O coração de Carmen acelerou. Alice. Algo tinha acontecido com Alice. Minha filha está bem? A pergunta saiu num fio de voz. Sim, ela está bem. A coordenadora fez uma pausa calculada. Mas temos um problema com a inscrição dela para o evento. Carmen respirou fundo, tentando acalmar o peito. Apoiou-se na parede, a luva ainda úmida marcando o papel de parede bege. No reflexo do espelho gigante do hall, viu sua própria imagem. Cabelos presos num coque simples, uniforme impecável apesar do cansaço. Olheiras profundas de quem trabalhava 3 turnos. Que tipo de problema? Perguntou, tentando manter a voz firme. Bem, a coordenadora arrastou a palavra. A festa deste ano tem um tema especial. Família completa. Os pais vão participar de atividades com os filhos. Pai e mãe, entende? Carmen sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu não entendo. É simples, senhora Carmen. A voz ficou ainda mais fria. Verificamos a ficha da Alice. Não há nome paterno. E para esse evento específico precisamos de famílias tradicionais. Pai, mãe e filho. É o conceito. As palavras entraram como lâminas. Minha filha não pode ir à festa da escola porque não tem pai? Carmen mal conseguiu formular a frase. É isso que a senhora está me dizendo? Não é pessoal, entenda. A coordenadora suspirou com impaciência. São as normas do evento. Temos patrocinadores, pais que financiaram tudo. Eles querem um padrão. Inclusive, já avisamos as outras famílias incompletas. A senhora não é a única. Carmen olhou para o celular como se o aparelho tivesse acabado de lhe dar um tapa no rosto. Incompleta? Repetiu, a voz tremendo. A senhora sabe como é. Vivemos em um condomínio de alto padrão. A escola segue os mesmos valores. As crianças precisam de referências adequadas. E bem, uma criança sem pai. A mulher deixou a frase no ar, venenosa. O pai da minha filha morreu. As palavras saíram estranguladas. Ele morreu servindo este país. Morreu antes dela nascer. Silêncio do outro lado. Depois, a voz voltou, mais dura. Lamentável, realmente. Mas a política é clara. Não podemos abrir exceções. Imagine se todas as mães solteiras, divorciadas ou viúvas quisessem participar sozinhas. Descaracteriza o evento. Carmen sentiu algo queimar por dentro. Não era raiva. Era algo mais profundo, mais devastador. Era a humilhação crua de perceber que, para aquelas pessoas, ela e sua filha não eram suficientes. Nunca seriam. Alice já comprou o presentinho para a troca de amigo secreto. A voz de Carmen saiu baixa, quebrada. Ela passou a semana toda animada. Bem, a senhora terá que explicar a situação para ela. A coordenadora estava visivelmente entediada. Tenho outras ligações para fazer. Boa sorte. Clique. Carmen ficou parada, o celular ainda colado na orelha, mesmo com a ligação encerrada. A luva amarela escorregou e caiu no chão de mármore com um som surdo. Ela nem percebeu. Mãe! A voz fininha veio da porta de serviço. Alice. Seus olhos grandes e escuros olhavam a mãe com aquela preocupação que criança nenhuma deveria ter. Carmen tentou sorrir, mas os músculos do rosto não obedeceram. O que você está fazendo aqui, meu amor? Conseguiu falar, limpando rapidamente os olhos com as costas da mão. Pensei que você tinha aula. Saí mais cedo. A tia Rafaela deixou. Alice se aproximou devagar, carregando a mochila rosa com apliques de estrelas. A senhora está chorando? Não, filha, é só cansaço. Alice não era boba. Com aquela intuição afiada que só crianças têm, ela largou a mochila no chão e abraçou as pernas da mãe com força. Foi por causa de mim? Perguntou baixinho.
Carmen se abaixou e pegou a filha no colo, mesmo sabendo que não deveria fazer aquilo no horário de serviço. Mesmo sabendo que se alguém visse, poderia reclamar. Mas naquele momento, nada mais importava além daquela criança nos seus braços. Nunca. Sussurrou no ouvido de Alice. Você é a coisa mais perfeita que eu tenho nessa vida. Então por que a senhora está triste? Antes que Carmen pudesse responder, uma voz masculina cortou o ar. Carmen? As duas se viraram. Bruno Almeida estava parado perto da porta giratória da entrada. Uma pasta de couro na mão, o terno impecável. O dono do condomínio raramente aparecia ali. Quando aparecia, era sempre discreto, educado, diferente dos outros moradores. Senhor Almeida. Carmen colocou Alice no chão rapidamente e se levantou, tentando recuperar a compostura. Desculpe, eu estava apenas chorando. Ele completou a frase, os olhos fixos nela. Está tudo bem? Sim, senhor. Apenas um problema pessoal. Bruno deu 2 passos em direção a elas. Seus olhos se desviaram para Alice, que agarrava a perna da mãe, assustada com a presença daquele homem alto. Essa é sua filha? Perguntou, a voz suavizando. Sim, senhor. Alice. Ele se abaixou até ficar na altura da menina. Oi, Alice. Eu sou o Bruno. Alice não respondeu. Apenas se escondeu mais atrás da mãe. Bruno se levantou e voltou a olhar para Carmen. Havia algo diferente em seus olhos. Não era pena. Era reconhecimento. Como se ele visse algo que os outros não viam. Posso perguntar o que aconteceu? Sua voz era baixa, quase íntima. Carmen hesitou. Aquele homem era seu patrão indireto. O dono de tudo aquilo. Ela era apenas a faxineira. Por que ele se importaria? Foi só uma ligação da escola. Tentou minimizar. Nada importante. Não pareceu nada importante. Bruno insistiu. Você está visivelmente abalada. Algo na forma como ele falou, sem superioridade, sem pressa, fez as defesas de Carmen desmoronarem. Disseram que minha filha não pode ir à festa da escola. As palavras saíram num jato. Porque ela não tem pai. Porque somos uma família incompleta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bruno ficou paralisado. Seu rosto mudou. A expressão amigável deu lugar a algo muito mais intenso. Raiva contida. Indignação. Repetiram o quê? Sua voz saiu baixa, perigosa. A festa é só para famílias completas, senhor. Pai e mãe. Eles não querem crianças sem pai. Que escola é essa? Escola Interativa Girassol. Bruno cerrou os maxilares. Carmen viu um músculo pulsar em sua bochecha. A escola dentro do condomínio. Sim, senhor. Quem te ligou? A coordenadora. Daniela, acho. O Bruno tirou o celular do bolso com um movimento brusco. Senhor Almeida, por favor. Carmen tocou seu braço levemente. Depois recuou assustada com a própria ousadia. Não precisa se envolver. Eu vou resolver isso. Eu sempre resolvo. Ele parou e olhou para ela. Realmente olhou. Como se estivesse vendo Carmen pela primeira vez. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou. 12 anos, senhor. 12 anos. Repetiu pensativo. E em 12 anos, quantas vezes você tirou um dia de folga? Carmen piscou, confusa com a mudança de assunto. Eu não sei. Algumas vezes. Algumas vezes em 12 anos. Bruno balançou a cabeça. Você chega antes de todo mundo e sai depois. Já vi você trabalhando doente. Já vi você dormir no depósito porque perdeu o último ônibus. Carmen sentiu o rosto esquentar. Ela não sabia que alguém percebera. Eu só faço meu trabalho, senhor. Não. Ele disse firmemente. Você faz muito mais que isso. E agora me dizem que sua filha, essa criança... Ele olhou para Alice com uma ternura inesperada. Não pode ir a uma festa escolar porque o pai dela morreu? Ele morreu antes dela nascer. Carmen sentiu a garganta fechar. Ele era militar. Estava em missão quando aconteceu. Bruno fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras tivessem acertado algo profundo dentro dele. Quando os abriu novamente, havia uma determinação que Carmen nunca tinha visto. Qual é o dia da festa? Perguntou. Final de semana. Sábado. Horário? 10 da manhã, senhor, mas você vai levar a Alice nessa festa. Bruno falou com uma firmeza absoluta. E ela não vai sozinha.
Carmen franziu a testa. Como assim? Bruno guardou o celular e olhou diretamente nos olhos dela. Eu vou com vocês. O mundo pareceu parar. Senhor? Carmen pensou ter ouvido errado. Eu vou como o pai. Ele disse simplesmente. Se eles querem pai e mãe, vou dar a eles exatamente isso. Mas o senhor não pode fazer isso. Carmen balbuciou. O senhor nem me conhece. Eu sou só a faxineira. O senhor é um viúvo. Ele completou baixinho. Um homem que sabe exatamente como é perder alguém. E um homem que não vai permitir que uma criança seja excluída por algo que não é culpa dela. Alice olhou para cima, para aquele homem alto e depois para a mãe. Ele pode ser meu pai no dia da festa, mãe? A voz dela saiu pequenininha, cheia de esperança. Carmen sentiu o mundo girar. Lágrimas desceram sem controle. Alice. Por favor, a menina juntou as mãozinhas. Só naquele dia, só para eu poder ir. Bruno se abaixou novamente e estendeu a mão para Alice. Prazer em te conhecer, Alice. E pode dizer para seus amiguinhos da escola que seu pai vai estar lá no sábado. A menina olhou para a mão estendida, depois para a mãe buscando permissão. Carmen não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça. Alice apertou a mão de Bruno com sua mãozinha pequena e pela primeira vez naquela manhã horrível, sorriu. A noite caiu sobre o residencial Bela Vista, mas Carmen ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Sentada na beirada da cama estreita do quartinho de empregada que chamava de lar, observava Alice dormir com o desenho amassado nas mãos. Um desenho de 3 pessoas de mãos dadas. Ela, a menina, e um homem alto com gravata. Meu pai e minha mãe. Alice tinha dito antes de dormir, apontando para as figuras de palito. Carmen passou a mão nos próprios olhos cansados. O que ela tinha feito? Aceitar a ajuda de um estranho? Do dono do condomínio? Do homem que assinava seu salário? A humilhação da ligação ainda queimava. Família incompleta. As palavras ecoavam como um veneno que se espalhava devagar. Ela se levantou e foi até a única janela do quarto, que dava para o estacionamento de serviço. Lá embaixo, os carros de luxo brilhavam sob a luz dos postes. Mundos diferentes. Vidas diferentes. O celular vibrou na mesinha de cabeceira. Carmen franziu a testa. Quem ligaria àquela hora? Pegou o aparelho. Número desconhecido. Alô? Carmen? Aqui é Bruno. Bruno Almeida. Ela congelou. Por que o dono do condomínio estava ligando no celular dela? Como ele tinha seu número? Senhor Almeida? Sua voz saiu baixa para não acordar Alice. Aconteceu alguma coisa? Desculpe ligar tarde. Ele parecia constrangido. Peguei seu contato com a administração. Espero que não se importe. Não, senhor. Sem problemas. Silêncio do outro lado. Depois ele continuou. Eu só queria ter certeza de que você está bem. Depois do que aconteceu hoje. Carmen sentiu um aperto no peito. Ninguém nunca perguntava se ela estava bem. Estou, senhor. Obrigada por perguntar. E a Alice? Dormindo. Ela fez um desenho de nós 3. Silêncio novamente. Mais longo dessa vez. Carmen. A voz dele ficou séria. Eu quero que você saiba que não foi pena. O que eu ofereci hoje. Senhor? Não foi pena. Repetiu. Foi justiça. Aquela criança merece ir à festa. E você merece ser tratada com dignidade. As palavras atingiram Carmen como um soco. Ela teve que segurar o telefone com as 2 mãos porque elas começaram a tremer. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Bruno fez uma pausa. Só queria que soubesse disso. Boa noite, Carmen. Boa noite, senhor. Ela desligou e ficou olhando para o aparelho. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu invisível. A manhã seguinte chegou cinzenta. Carmen desceu para o turno das 5 da madrugada, como sempre. O saguão estava vazio, silencioso. Ela gostava daquele horário. Era quando podia trabalhar em paz, sem olhares de julgamento, sem comentários. Estava passando o pano no corrimão da escadaria de mármore quando ouviu vozes vindo do salão de festas. Você viu a lista? Era a voz estridente de Patrícia, a síndica. Carmen, a faxineira, inscreveu a filha na festa da escola. Carmen parou, a mão congelada no corrimão. Aquela criança sem pai?
Outra voz feminina. Vanessa, moradora do 10º andar. Achei que tinham barrado. Barraram! Patrícia riu, um som desagradável. A coordenadora ligou ontem, mas parece que a Carmen não entendeu o recado. Essas pessoas... Vanessa suspirou com desdém. Acham que podem se misturar com qualquer um. A festa é para famílias do condomínio. Famílias de verdade. Carmen sentiu a bile subir na garganta. Suas mãos apertaram o pano de limpeza com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Vai ter que ser mais clara com ela. Vanessa continuou. Gente assim não entende sutileza. Vou falar pessoalmente. Patrícia decidiu. Hoje mesmo. Não quero aquela menina constrangendo as outras crianças. Os saltos altos das duas ecoaram pelo corredor, se aproximando. Carmen desceu os degraus rapidamente e entrou no depósito de limpeza, fechando a porta atrás de si. Encostou-se na parede fria, o coração disparado, tentando controlar a respiração. Não era a primeira vez que ouvia comentários. Em 12 anos, tinha escutado de tudo, mas nunca sobre Alice. Nunca sobre sua filha. A porta se abriu. Carmen! A voz de Dona Irene era suave. A senhora de cabelos brancos entrou no depósito com dificuldade, apoiada na bengala. Você está aí? Dona Irene? Carmen limpou o rosto rapidamente. A senhora precisa de alguma coisa? Eu escutei. A idosa disse sem rodeios. Escutei aquelas duas falando. Víboras. A senhora não devia... Eu sou velha, não surda. Dona Irene se aproximou. E não sou cega também. Sei o que acontece neste lugar. Carmen tentou sorrir, mas falhou. É assim que sempre foi, Dona Irene. Para pessoas como eu. Pessoas como você? A senhora ergueu as sobrancelhas. Trabalhadoras, honestas, mães devotadas, invisíveis. Carmen completou baixinho. Dona Irene segurou a mão dela com força surpreendente. Você não é invisível para sua filha. E não deveria ser invisível para ninguém. Antes que Carmen pudesse responder, a porta se escancarou. Patrícia estava ali, com sua roupa de ginástica cara e o cabelo perfeitamente arrumado mesmo àquela hora. Vanessa estava atrás dela, os braços cruzados. Carmen. Patrícia falou como se estivesse chamando um cachorro. Precisamos conversar. Dona Irene não se moveu. Patrícia. Sua voz tinha uma autoridade que fez a síndica hesitar. O que você quer? Nada que seja da sua conta, Dona Irene. Patrícia sorriu, falsa. Assunto de funcionários. Carmen não é sua funcionária. A senhora não recuou. Ela trabalha para a administração do condomínio. Seja como for. Patrícia desviou o olhar para Carmen. Soube que você inscreveu sua filha na festa da escola. Depois que a coordenadora deixou claro que não seria apropriado. Carmen respirou fundo. Todas as vezes que tinha abaixado a cabeça, engolido o orgulho, aceitado o desprezo, tudo veio à tona naquele momento. Minha filha tem direito de ir à festa. Sua voz saiu firme, surpreendendo até ela mesma. Ela é aluna da escola. Mas a festa tem um tema específico. Vanessa interferiu. Famílias completas. Você não pode simplesmente... Ela vai com o pai. Carmen interrompeu. Silêncio. Patrícia deu uma risada curta, incrédula. Pai? A ficha da sua filha não tem pai. E pelo que sei, você nunca foi casada. Fui, sim. As palavras saíram antes que Carmen pudesse segurá-las. Fui casada. Meu marido morreu antes da Alice nascer. A máscara de superioridade de Patrícia vacilou por um segundo. Bem, lamento. Mas isso não muda o fato de que você não tem como levar um... Ela vai comigo. A voz grave veio do corredor. Todos se viraram. Bruno Almeida estava parado na entrada do depósito, as mãos nos bolsos da calça social, o rosto impassível. Mas havia fogo em seus olhos. Senhor Almeida! Patrícia mudou completamente o tom, o sorriso social aparecendo instantaneamente. Que surpresa! Não sabia que o senhor estava no condomínio. Aparentemente. Ele entrou no depósito, diminuindo o espaço. E pelo visto cheguei na hora certa. Nós só estávamos... esclarecendo uma situação. Vanessa tentou justificar. Que situação? Bruno não desviou o olhar de Patrícia. A situação de vocês estarem intimidando uma funcionária? Ou a situação de vocês estarem discriminando uma criança? Discriminando? Patrícia se fez de ofendida. Senhor Almeida,
o senhor está mal interpretando. Não estou. Ele falou com uma calma perigosa. Escutei tudo, cada palavra, desde o gente assim até o não deveria se misturar. Patrícia empalideceu. Nós não queríamos dizer. Não? Bruno deu um passo em direção a ela. Então, o que exatamente vocês queriam dizer quando falaram que a filha da Carmen iria constranger as outras crianças? Vanessa olhou para o chão. Patrícia abriu e fechou a boca sem palavras. Vou deixar uma coisa muito clara. Bruno continuou, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Alice vai à festa da escola. E ela vai comigo, como pai dela. O senhor não pode estar falando sério. Patrícia balbuciou. Estou completamente sério. Mas o senhor é o dono do condomínio. O senhor não pode... Não posso o quê? Bruno a encarou. Não posso escolher com quem passo meu tempo? Não posso levar uma criança a uma festa? Ou vocês estão dizendo que eu não posso me associar com alguém que vocês consideram inferior? O silêncio era ensurdecedor. É isso? Bruno insistiu. Porque se for, acho melhor revisarmos alguns conceitos aqui no residencial Bela Vista. Patrícia tentou recuperar a compostura. Senhor Almeida, o senhor está sendo muito emotivo. Nós apenas... Saiam. Ele cortou, seco. Como? Saiam. Agora. Patrícia e Vanessa se entreolharam. Depois, sem mais palavras, viraram e saíram do depósito, os saltos repicando no chão de forma apressada. Dona Irene soltou um suspiro longo. Bem, isso foi satisfatório. Ela deu um tapinha no braço de Bruno. Você é um bom rapaz. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela saiu também, deixando Carmen e Bruno sozinhos no depósito silencioso. Carmen não conseguia olhar para ele. Lágrimas escorriam livremente agora, sem controle. Eu sinto muito, ela sussurrou. O senhor não precisava parar. Bruno falou suavemente. Não se desculpe. Jamais se desculpe por existir. Ela finalmente ergueu os olhos. Ele estava mais perto do que ela imaginava. Por que está fazendo isso? A pergunta saiu quebrada. Por que se importa? Bruno ficou em silêncio por um momento longo. Quando falou, sua voz estava carregada de algo que Carmen não conseguiu identificar. Porque eu sei o que é ser excluído. Sei o que é sentir que não pertence. E sei o que é... Ele hesitou. Perder alguém que amava. O senhor é viúvo. Carmen disse baixinho. Não era uma pergunta. Há alguns anos. Ele confirmou. E posso te garantir, a dor não desaparece. Você só aprende a carregar. Como foi? Bruno desviou o olhar. Acidente. Rápido. Sem despedidas. Ele respirou fundo. Um dia ela estava aqui. No outro não estava mais. Carmen sentiu seu próprio coração apertar. O pai da Alice também foi assim. Ele estava em missão. Disseram que foi instantâneo, que ele não sofreu. Ela fechou os olhos, como se isso fizesse diferença. Faz, Bruno disse. Faz você querer acreditar que pelo menos eles não sentiram dor, mesmo sabendo que a dor ficou toda para você. Ela assentiu, as lágrimas caindo mais rápido. Ninguém nunca entendeu isso. As pessoas dizem, você é forte, você vai superar, o tempo cura, mas não cura, não cura nada. Não cura, ele concordou. Só ensina você a respirar de novo. Eles ficaram ali, no depósito apertado, dois estranhos unidos pela mesma perda invisível. Posso te contar uma coisa? Bruno perguntou após um momento. Claro. Quando eu te vi ontem com a Alice, depois daquela ligação, ele fez uma pausa. Vi minha esposa. Vi ela me olhando daquele mesmo jeito, perdida, tentando ser forte, mas quebrando por dentro. Carmen sentiu um arrepio. E eu não estava lá para ela. Bruno continuou, a voz falhando. Quando ela mais precisou, eu estava numa reunião. Numa maldita reunião de negócios. E quando finalmente atendi o telefone do hospital, já era tarde. Senhor Almeida? Bruno. Ele corrigiu. Por favor. Só Bruno. Bruno! O nome soou estranho em seus lábios. Íntimo demais. Não foi sua culpa. Foi, ele insistiu. Porque eu escolhi o trabalho. Sempre escolhi o trabalho. E agora, ele olhou para ela com uma intensidade que a desarmou completamente.
Agora não vou ficar parado enquanto uma criança sofre algo que eu posso impedir. Carmen não sabia o que dizer. Todas as palavras pareciam pequenas demais. Alice vai adorar ter o senhor, ter você, na festa, conseguiu falar. Ela desenhou a gente, os três. Bruno sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Posso ver? Carmen tirou o celular do bolso e mostrou a foto do desenho amassado. 3 figuras de palito de mãos dadas. Bruno olhou para a imagem por um longo tempo. Ela desenha bem, ele disse por fim. Ela quer ser arquiteta. Igual ao pai? Não. Carmen balançou a cabeça. O pai era militar. Ela nem chegou a conhecer. Mas Alice, ela sempre gostou de construir coisas, de criar. É um sonho bonito. É um sonho caro, Carmen admitiu. Faculdade, material, coisas que eu não sei se vou conseguir dar. Bruno guardou as mãos nos bolsos. Ela vai conseguir, ele disse com convicção. Com uma mãe como você, ela vai conseguir. Carmen sentiu o peito esquentar. Obrigada, sussurrou. Por tudo. Não me agradeça ainda. Bruno olhou para o relógio. A festa está chegando. E tenho a sensação de que vai ser interessante. Ele estava certo. Ele simplesmente não sabia o quanto. Os dias até o sábado passaram em uma névoa estranha. Carmen trabalhava no piloto automático, a mente constantemente voltando para aquela promessa impossível. Bruno realmente apareceria? Ou perceberia que tinha se metido em algo complicado demais e desistiria? O sábado amanheceu com um céu azul impossível. Alice acordou antes do alarme, pulando na cama estreita com uma energia que Carmen não via há meses. Mãe! Mãe! É hoje! A menina sacudia o ombro dela. O Bruno vai vir buscar a gente. Carmen abriu os olhos, o coração apertado. Durante toda a semana, tinha se perguntado se Bruno realmente apareceria. Se aquilo tudo não tinha sido um sonho, uma gentileza momentânea que ele esqueceria. Calma, filha. Ela se sentou na cama. Vamos nos arrumar primeiro. Alice já tinha separado seu vestido favorito, o único realmente bonito que possuía. Carmen o havia comprado em uma liquidação, guardado para ocasiões especiais. A menina segurou o tecido com reverência. Eu vou estar bonita? Perguntou. Os olhos grandes cheios de esperança. Você sempre é bonita, meu amor. Mas hoje precisa ser especial. Alice insistiu. As outras meninas vão estar com os pais. Eu também vou estar. Carmen sentiu a garganta apertar. Passou a mão no cabelo da filha. Alice, eu preciso que você entenda uma coisa. Falou suavemente. O Bruno está fazendo isso porque é uma pessoa boa, mas ele não é... Eu sei, mãe. Alice interrompeu com uma sabedoria que não deveria ter. Eu sei que ele não é meu pai de verdade, mas só hoje, só por hoje, eu posso fingir? As lágrimas vieram sem aviso. Carmen puxou a filha para um abraço apertado. Pode, meu amor. Pode fingir o quanto quiser. Bruno chegou pontualmente às 9h30. Quando Carmen abriu a porta do quartinho de empregada, quase não o reconheceu. Ele usava jeans e uma camisa clara, nada do terno formal de sempre. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Bom dia. Ele sorriu. Mas Carmen percebeu o nervosismo em seus olhos. Vocês estão prontas? Alice apareceu atrás da mãe, tímida de repente. Bruno se abaixou na altura dela. Você está linda, Alice, disse sinceramente. A menina corou. Obrigada, pai. A palavra ficou suspensa no ar. Carmen viu algo passar pelo rosto de Bruno. Dor, saudade, mas também algo parecido com esperança. Podemos ir? Ele estendeu a mão para Alice. A menina olhou para a mão grande, depois para a mãe buscando permissão. Carmen acenou com a cabeça. Alice colocou sua mãozinha na de Bruno e ele a segurou com cuidado, como quem segura algo precioso e frágil. Carmen trancou a porta, o coração batendo forte demais. Os três desceram pelo elevador de serviço, em silêncio. Quando as portas se abriram no térreo, Bruno parou. Vamos sair pela frente, ele disse, olhando para Carmen. Mas eu sempre uso a saída de serviço. Hoje não, ele falou com firmeza. Hoje você sai pela porta da frente, com a cabeça erguida. Eles atravessaram o saguão. Alguns moradores olharam com surpresa.
Uma senhora cochichou algo para outra, mas Bruno não diminuiu o passo, segurando a mão de Alice com naturalidade. Quando chegaram ao carro, Carmen parou. Não era o carro luxuoso que ela esperava. Era um sedã simples, bem cuidado, mas discreto. Achei que seria mais apropriado. Bruno explicou, percebendo seu olhar. Não queria que Alice se sentisse constrangida. Aquele gesto pequeno significou tudo. A escola interativa Girassol ficava nos fundos do condomínio. Um prédio moderno cheio de vidros e cores. Quando chegaram, o estacionamento já estava lotado. Famílias desciam de carros importados. Crianças correndo animadas. Pais e mães impecavelmente vestidos. Alice apertou a mão de Bruno com mais força. Está tudo bem. Ele sussurrou para ela. Eu estou aqui. Eles caminharam em direção à entrada. Carmen sentia os olhares. Reconhecia algumas das mães, moradoras do condomínio que ela atendia. O desconforto era palpável. Carmen, uma voz conhecida. Rafaela, a professora de Alice, veio ao encontro deles com um sorriso genuíno. Era uma mulher jovem, de olhos gentis e cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo. Que bom que vocês vieram. Ela se abaixou para Alice. E quem é esse cavalheiro elegante? É meu pai, Alice disse com orgulho. Bruno estendeu a mão para Rafaela. Bruno Almeida. Prazer. Algo passou pelo rosto da professora. Reconhecimento. Ela sabia quem ele era. Mas em vez de fazer algum comentário, apenas sorriu mais. O prazer é meu. Alice fala muito da senhora, da mãe dela. Ela se corrigiu rapidamente olhando para Carmen. Ela é uma das minhas melhores alunas. Isso porque ela tem a melhor professora. Carmen respondeu grata pelo acolhimento. Venham, vou mostrar onde vocês vão sentar. Rafaela os guiou para dentro. O salão de festas da escola estava decorado com balões e faixas coloridas. Mesas redondas espalhadas, famílias já acomodadas. No palco, um banner enorme, Dia das Crianças, celebrando nossas famílias. Uma família para cada mesa. Pai, mãe, filho, o padrão perfeito. Carmen sentiu o estômago revirar. Mas Bruno colocou a mão levemente em suas costas, um gesto discreto de apoio. Mesa 7. Rafaela indicou. Aproveitem. Eles se sentaram. Alice não parava de olhar ao redor, os olhos brilhando. Outras crianças acenavam para ela. Algumas mães olhavam com curiosidade para Bruno. Alice! Uma menina de cabelos loiros correu até a mesa. Você veio? E esse é seu pai? É. Alice respondeu, a voz tremendo de emoção. Esse é meu pai. A menina olhou para Bruno com admiração. Ele é bonito, sussurrou alto demais, fazendo Alice rir. Bruno se inclinou para a frente, sério. E você deve ser a Júlia. Alice fala muito de você. A menina arregalou os olhos. Fala? Fala sim. Disse que você é a melhor na aula de matemática. Júlia saiu praticamente flutuando de volta para sua mesa. Carmen olhou para Bruno impressionada. Como você sabia o nome dela? Você mencionou. Ele deu de ombros. Na conversa no depósito. Você disse que Alice tinha uma amiga que a ajudava com a lição. Ele tinha prestado atenção. Em cada detalhe. A festa começou com atividades. Pais e filhos montando quebra-cabeças juntos. Bruno se concentrou como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo, ouvindo cada sugestão de Alice, comemorando cada peça encaixada. Carmen observava de longe, o coração inchado de emoção. Bonito de ver, não é? Ela se virou. Dona Irene estava ali, apoiada na bengala, um sorriso no rosto enrugado. Dona Irene, a senhora veio? Vim com meu neto. A senhora apontou para um menino mais velho em outra mesa. Mas vim ver vocês também. Queria ter certeza de que tudo estava bem. Está, Carmen sussurrou. Está mais que bem. Aquele homem gosta de você. Dona Irene disse sem rodeios. Pode não saber ainda. Mas gosta. Dona Irene, vivi 80 anos, menina. Sei reconhecer quando alguém olha para outra pessoa como se ela fosse o único ponto de luz no escuro. Antes que Carmen pudesse responder, a coordenadora subiu ao palco com um microfone. Daniela, a mesma mulher que tinha ligado dias atrás. Bom dia, famílias. Sua voz ecoou pelo salão. Estamos muito felizes em celebrar este dia especial com vocês. O Dia das Crianças é sobre família, amor
e união. Carmen sentiu o sangue gelar. A mulher estava olhando diretamente para ela. E hoje temos um momento muito especial. Daniela continuou. Vamos pedir para cada criança apresentar sua família, dizer o nome do pai e da mãe e o que mais ama neles. O salão aplaudiu. Carmen viu o terror nos olhos de Alice. Aquilo era uma armadilha. Uma humilhação pública disfarçada de atividade fofa. Vamos começar pela mesa 1, Daniela apontou. Uma por uma, as crianças foram se levantando, dizendo os nomes dos pais, contando histórias engraçadas, arrancando risos do público. A mesa 7 seria a última. Bruno percebeu. Seus olhos encontraram os de Carmen por cima da cabeça de Alice. Ele entendeu. Quando chegou a vez deles, Alice se levantou devagar, as perninhas tremendo. E você, Alice? Daniela sorriu venenosa. Quer nos apresentar sua família? O salão ficou em silêncio. Alice olhou para a mãe, depois para Bruno. Suas mãos estavam fechadas, as unhas cravadas nas palmas. Pode falar, querida. Daniela insistiu. Diga o nome do seu pai. A menina abriu a boca. Fechou. Uma lágrima escorreu. E então Bruno se levantou. Meu nome é Bruno Almeida. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Sou o pai da Alice. Carmen sentiu o mundo parar. E esta... Ele colocou a mão no ombro de Carmen. É minha esposa, Carmen. Sussurros de espanto pelo salão. O que eu mais amo nelas? Bruno continuou, os olhos fixos em Daniela. A coragem, a força, a dignidade que mantém mesmo quando o mundo tenta tirar isso delas. Alice o olhou como se ele fosse um super-herói. Minha filha quer ser arquiteta. Bruno sorriu para a menina. E ela vai ser, porque ela herdou o melhor da mãe. A determinação de construir coisas bonitas mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Silêncio absoluto. Depois, Rafaela começou a aplaudir. Devagar. Até que outros seguiram. E então o salão inteiro estava aplaudindo. Daniela desceu do palco, o rosto vermelho. Alice se virou e abraçou Bruno com toda a força que seus bracinhos permitiam. Obrigada. Ela sussurrou contra o peito dele. Obrigada, pai. E Bruno, aquele homem que tinha perdido tudo e tinha se fechado para o mundo, sentiu algo quebrar dentro dele. Ele abraçou a menina de volta e, pela primeira vez em anos, deixou as lágrimas caírem. Carmen viu tudo e soube que nada mais seria como antes, para nenhum deles. O silêncio no carro durante a volta foi diferente. Não era desconforto. Era o tipo de quietude que vem depois de algo profundo acontecer, quando as palavras parecem pequenas demais para o que foi vivido. Alice dormia no banco de trás, abraçada ao ursinho de pelúcia que tinha ganhado na troca de presentes. O sorriso ainda desenhado no rosto, mesmo dormindo. Carmen olhava pela janela, incapaz de processar tudo. Bruno tinha a chamado de esposa, na frente de todos. Tinha segurado sua mão durante a festa inteira. Tinha rido com ela. Tinha olhado para ela de um jeito que... Você está bem? A voz dele interrompeu seus pensamentos. Carmen virou para ele. Eu não sei o que dizer. Bruno manteve os olhos na estrada. Então não diga nada. Ele respondeu suavemente. Só respira. Eles dirigiram mais alguns minutos em silêncio. Quando chegaram ao condomínio, Bruno estacionou, mas não desligou o carro imediatamente. Carmen. Ele finalmente olhou para ela. Preciso te pedir desculpas. Desculpas? Ela franziu a testa. Por quê? Por ter te colocado naquela situação. Por ter dito aquelas coisas sem perguntar antes se você... Você me salvou. Carmen interrompeu, a voz embargada. Salvou minha filha de ser humilhada na frente de todos. Eu só fiz o que era certo. Não. Ela balançou a cabeça. Você fez muito mais que isso. Você nos deu algo que ninguém nunca deu. Respeito. Bruno fechou os olhos por um momento. Quando eu olhei para Alice naquele palco, tremendo, ele fez uma pausa. Vi minha esposa, no dia que descobrimos que ela não podia ter filhos. O jeito que ela olhou para mim, como se estivesse pedindo desculpas por algo que não era culpa dela. Carmen sentiu o peito apertar. E eu não soube o que fazer. Não soube como tirar aquela dor dela. Bruno continuou, a voz quebrando. Mas hoje eu pude fazer algo. Pude tirar aquela dor dos olhos de uma criança. E foi.
Redentor, Carmen completou baixinho. Sim, ele olhou para ela. Foi. Eles ficaram assim, olhando um para o outro no silêncio do carro, até que Alice se mexeu no banco de trás. Mãe, sua voz sonolenta. Já chegamos? O momento se quebrou. Já, meu amor. Carmen se virou para ela. Vamos subir? Bruno desceu primeiro e abriu a porta de trás, pegando Alice no colo com cuidado para não acordá-la completamente. A menina automaticamente colocou os bracinhos ao redor do pescoço dele, a cabeça apoiada em seu ombro. Carmen viu algo passar pelo rosto de Bruno. Uma ternura tão profunda que era quase dor. Eles subiram pelo elevador social. Carmen hesitou. Devíamos usar o de serviço. Não. Bruno falou firme, Alice ainda nos braços. Nunca mais. Você entendeu? Ela não discutiu. Quando chegaram ao quartinho de empregada, Carmen abriu a porta e Bruno entrou pela primeira vez. O espaço era minúsculo. Uma cama, um sofá pequeno que virava cama para Alice, uma cozinha de um fogão só. Mas estava impecavelmente limpo e organizado. Desculpe a bagunça. Carmen começou, mas Bruno a interrompeu com um olhar. Não se desculpe, ele disse. Nunca se desculpe por sua casa. Ele colocou Alice na caminha com tanto cuidado que a menina nem acordou. Cobriu-a com o lençol, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, e então fez algo que partiu o coração de Carmen. Beijou a testa de Alice. Um beijo paternal, real. Boa noite, pequena, sussurrou. Quando se virou, Carmen estava encostada na parede, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ei, Bruno se aproximou. O que foi? Ninguém nunca... Ela tentou falar entre soluços. Ninguém nunca a tratou assim, como se ela importasse, como se ela fosse suficiente. Ela é mais que suficiente. Bruno secou uma lágrima do rosto de Carmen com o polegar. Ela é extraordinária, igual a mãe. O toque dele queimou. Carmen fechou os olhos, tentando controlar o que estava sentindo. Bruno, eu... preciso te contar uma coisa. Ele a interrompeu. Algo que não contei para ninguém. Eles saíram do quarto, fechando a porta levemente para não acordar Alice. Sentaram no pequeno sofá da sala, tão próximos que seus joelhos se tocavam. Minha esposa não morreu em um acidente simples. Bruno começou, os olhos fixos nas próprias mãos. Ela ficou gravemente doente. Carmen segurou a respiração. Uma condição séria que foi piorando rapidamente. E eu estava sempre trabalhando, construindo este condomínio, fechando negócios, achando que estava fazendo tudo por ela. Ele fez uma pausa dolorosa. Mas não estava. Estava me escondendo do que estava acontecendo. Bruno, e quando finalmente prestei atenção? Sua voz falhou. Quando finalmente parei e olhei de verdade, já estava avançado demais. Ela estava sofrendo tanto, mas escondia de mim. Fingia que estava bem. Lágrimas caíam livremente agora. Ela me deixou uma carta, dizendo que me amava, mas que não queria que eu me sentisse culpado, que eu tinha feito o melhor que podia. Ele engoliu seco, mas eu não tinha. Eu a deixei enfrentar aquilo sozinha. Carmen pegou a mão dele apertando com força. E desde então, eu me pergunto todos os dias. Bruno olhou para ela. Se eu tivesse parado, se eu tivesse realmente visto ela, será que teria sido diferente? Você não pode se culpar por isso, Carmen sussurrou. Mas eu me culpo, ele admitiu. Todos os dias, porque eu escolhi o dinheiro, o sucesso, as construções e perdi a única coisa que realmente importava. Silêncio pesado. É por isso que quando eu vi você, Bruno continuou, vi alguém que trabalha 3 turnos, que dorme no depósito, que dá tudo pela filha, e pensei, é assim que deveria ter sido. É assim que se ama alguém. Carmen sentiu algo se partir dentro dela. Eu não sou especial, ela disse. Eu só faço o que precisa ser feito. Justamente. Bruno virou para ela completamente. Você faz, sem reclamar, sem pedir reconhecimento, sem esperar nada em troca. Porque ela é minha filha. É minha responsabilidade. Não. Ele balançou a cabeça. É amor. Amor puro, do tipo que eu não soube dar. Carmen viu a dor crua em seus olhos e entendeu.
Entendeu que aquele homem tinha estado quebrado por dentro durante anos, que tinha construído um império inteiro tentando preencher um vazio que nenhum prédio, nenhum sucesso poderia preencher. Hoje, Bruno engoliu seco. Hoje, quando segurei a Alice, quando fingi ser o pai dela, senti algo que não sentia há anos. O quê? Que eu importava, ele confessou. Que minha presença fazia diferença. Que eu podia ser útil para algo além de assinar cheques. Carmen não conseguiu se segurar. Ela se inclinou e abraçou Bruno com toda a força que tinha. Ele ficou rígido por um segundo, surpreendido. Depois, seus braços a envolveram de volta, apertando como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Você importa. Ela sussurrou contra seu ombro. Você importa tanto. Eles ficaram assim, dois corações partidos encontrando consolo um no outro, até que a respiração de ambos se acalmou. Quando se separaram, havia algo diferente no ar. Uma conexão que ia além de gratidão ou compaixão. Era reconhecimento de duas almas que tinham sobrevivido ao pior e, de alguma forma, ainda conseguiam sentir. A semana que seguiu foi estranha. Bruno começou a aparecer no condomínio com mais frequência, sempre encontrando desculpas para estar por perto quando Carmen estava trabalhando. Preciso verificar a iluminação do saguão, ele dizia. Ou, a administração mencionou um problema na área de serviço. Carmen sabia que eram desculpas, e não se importava. Alice também notou. Uma tarde, enquanto Carmen a buscava da escola, a menina perguntou. Mãe, o Bruno vai vir jantar hoje? Não, filha. Por quê? Porque ele gosta da gente. Alice falou com a simplicidade brutal das crianças. Eu vi. Ele olha para a senhora do jeito que o príncipe olha para a princesa nos filmes. Carmen sentiu o rosto esquentar. Alice, não é assim. É sim. A menina insistiu. E a senhora também olha para ele assim. Carmen não conseguiu negar. Naquela noite, depois que Alice dormiu, Carmen estava limpando a área externa quando seu celular tocou. Bruno. Alô? Olhe para cima, ele disse. Carmen ergueu os olhos. Na janela do apartamento da cobertura, Bruno estava parado com o telefone na orelha, olhando diretamente para ela. O que você está fazendo? Ela perguntou, tentando não sorrir. Tentando ganhar coragem. Ele respondeu. Coragem para quê? Para te convidar para jantar. O coração de Carmen disparou. Bruno, um jantar de verdade. Ele continuou rapidamente. Não como patrão e funcionária. Como pessoas que se importam uma com a outra. Carmen ficou em silêncio. Parte dela gritava que aquilo era loucura. Que eles eram de mundos diferentes. Que nada daquilo poderia dar certo. Mas a outra parte, a parte que tinha visto Bruno chorar segurando Alice, a parte que sabia que ele entendia sua dor de uma forma que ninguém mais poderia. Sim, ela disse antes que pudesse se arrepender. Sim, a voz dele carregava surpresa e algo parecido com alívio. Sim, Carmen repetiu mais firme. Eu aceito. Silêncio do outro lado. Depois, amanhã à noite, 7 horas. Alice, eu arranjo uma babá. A melhor que houver. Não precisa. Carmen. Ele a interrompeu suavemente. Deixa eu fazer isso. Por favor. Ela respirou fundo. Tudo bem. Tudo bem. Ele repetiu. E ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Eles desligaram. Carmen continuou olhando para a janela da cobertura. Bruno ainda estava lá. Agora também olhando para ela. E pela primeira vez em 7 anos, desde que tinha ficado viúva e sozinha, Carmen se permitiu sentir algo que tinha enterrado fundo. Esperança. Amanhã chegou com Carmen mais nervosa do que jamais estivera. O jantar com Bruno seria naquela noite. Ela tinha apenas um vestido que não era uniforme de trabalho, guardado há anos numa sacola plástica. Quando o tirou, o tecido cheirava a naftalina e tempo parado. Alice a observava da cama, os olhos brilhando. A senhora vai ficar linda, mãe. Disse com convicção de quem acredita em contos de fada. Não sei, filha. Carmen segurou o vestido contra o corpo. Faz tanto tempo que eu não... Que a senhora não se arruma para alguém? Alice completou com aquela sabedoria impossível. Mas o Bruno merece. Ele é legal com a gente. Carmen sentiu o peito apertar. Quando sua filha tinha crescido tanto. Ele é sim, concordou baixinho.
No condomínio, o dia arrastou-se com uma lentidão torturante. Carmen limpava o mesmo corredor pela terceira vez, incapaz de se concentrar. Eram 4 da tarde quando a administradora a chamou no escritório. Carmen, preciso falar com você. Sandra, a administradora, era uma mulher de meia idade, sempre eficiente e distante. Mas hoje havia algo diferente em sua expressão. Desconforto. Sim, senhora. Sente-se, por favor. Carmen sentou na beirada da cadeira, as mãos suando. Recebi uma reclamação. Sandra começou folheando papéis. Sobre seu comportamento. O mundo inclinou. Meu comportamento? Sim. Sandra não a olhava nos olhos. Uma moradora relatou que você tem se aproximado inadequadamente de um dos proprietários. Carmen sentiu o sangue gelar. Quem? Não posso revelar. Mas a acusação é séria. Sandra finalmente a encarou. Dizem que você está usando sua filha para manipular o Sr. Almeida, que está se aproveitando da bondade dele. As palavras eram facas. Isso não é verdade. Carmen mal conseguiu falar. Eu nunca... Há testemunhas que dizem ter visto você saindo do trabalho no carro dele. Que ele visitou seu quarto de empregada. Sandra levantou uma sobrancelha. Você entende como isso parece? Ele estava me ajudando. Carmen se defendeu, a voz tremendo. Minha filha foi discriminada na escola e ele... Carmen. Sandra a interrompeu. Você trabalha aqui há anos. Sempre foi exemplar, mas precisa entender sua posição. Você é funcionária. Ele é o dono. Esse tipo de envolvimento pode ser mal interpretado. Não há envolvimento. A mentira doeu ao sair. Então por que recebi uma ligação há 1 hora pedindo sua demissão? O chão desapareceu sob os pés de Carmen. Demissão? A palavra saiu estrangulada. A moradora que fez a reclamação tem influência. Ela é síndica. Sandra suspirou. Patrícia foi muito clara. Ou você se afasta do Sr. Almeida, ou... Carmen não precisou ouvir o resto. Entendo. Ela se levantou, as pernas bambas. Carmen, espere. Sandra a chamou. Eu não concordo com isso, mas minhas mãos estão atadas. Se você quiser manter seu emprego, eu sei o que preciso fazer. Carmen saiu da sala antes que as lágrimas caíssem. Ela subiu para o quartinho trêmula. Alice ainda estava na escola. Carmen sentou na cama, o celular pesado na mão. Precisava cancelar o jantar. Precisava se afastar. Precisava proteger seu emprego, sua filha, sua vida. Mas quando ia discar para Bruno, o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Carmen, aqui é Rafaela, da escola da Alice. O coração disparou. Aconteceu algo? Não. Alice está bem. A professora apressou. Mas preciso te contar uma coisa. Algo estranho aconteceu hoje. O quê? A coordenadora Daniela chamou Alice na sala dela. Sozinha. Rafaela hesitou. Eu só fiquei sabendo porque uma funcionária me contou. Ela estava fazendo perguntas sobre você e o Sr. Almeida. Carmen sentiu náusea. Que tipo de perguntas? Se vocês moravam juntos? Se ele dormia na casa de vocês? Se Alice o chamava de pai em casa? Rafaela soou indignada. Carmen. Ela estava tentando arrancar informações de uma criança de 7 anos. Meu Deus. Eu confrontei a Daniela. Ela disse que estava preocupada com o bem-estar da criança. Mas eu conheço esse tipo de gente. Ela está construindo algo. Quem mandou ela fazer isso? Carmen perguntou, mas já sabia a resposta. Não tenho provas. Mas a Daniela e Patrícia, a síndica, almoçaram juntas hoje. Rafaela fez uma pausa. Carmen, tome cuidado. Essas mulheres são perigosas quando se sentem ameaçadas. Depois que desligou, Carmen ficou paralisada. Aquilo não era mais sobre preconceito ou desprezo. Era sabotagem. Era uma tentativa deliberada de destruí-la. E o pior, estavam usando Alice. Quando Alice chegou da escola, Carmen tentou agir normal. Mas a menina percebeu imediatamente. Mãe, por que a senhora está triste? Não estou, filha. Está sim. Alice se sentou ao lado dela. É por causa do jantar? A senhora não quer mais ir? Carmen olhou para aqueles olhos grandes, tão cheios de esperança. Alice, preciso te perguntar uma coisa. Ela segurou as mãozinhas da filha. Alguém na escola te fez perguntas hoje? Sobre mim e o Bruno?
A menina hesitou. Depois assentiu. A coordenadora. Aquela que foi chata na festa. O que ela perguntou? Se o Bruno morava com a gente. Se ele era meu pai de verdade. Alice abaixou os olhos. Eu disse que não. Que ele só foi na festa para me ajudar. Eu falei errado? Não, meu amor. Carmen a abraçou. Você não falou nada errado. Ela disse que mentir é feio. Alice continuou, a voz pequena. Que fingir ter um pai quando não tem pode trazer problemas para a senhora. Carmen sentiu a raiva queimar. Você não mentiu. E não trouxe problema nenhum. Ela afastou Alice para olhar em seus olhos. Me escuta bem. Nada disso é sua culpa. Você entendeu? Nada. Alice assentiu, mas as lágrimas começaram a cair. Eu só queria um pai de verdade, sussurrou. Só por um dia. Foi muito egoísmo. Carmen segurou a filha contra o peito, deixando suas próprias lágrimas caírem no cabelo da menina. Não foi egoísmo. Foi só humano. Às 6:30, Carmen estava no minúsculo banheiro, olhando seu reflexo no espelho manchado. O vestido não caía bem. A maquiagem que tentara aplicar estava borrada de tanto chorar e limpar. Ela não podia ir, não devia ir. Mas quando pegou o celular para cancelar, viu que já tinha uma mensagem de Bruno. Estou te esperando. Não importa o que aconteça. Não desista de nós. Mas como ele sabia? Antes que pudesse responder, alguém bateu na porta. Carmen abriu. Dona Irene estava ali, apoiada na bengala, com uma sacola na mão. Posso entrar? Carmen se afastou confusa. A senhora entrou e colocou a sacola na mesa. Patrícia esteve na minha casa hoje, disse sem rodeios, tentando me recrutar para o lado dela, dizendo que você é uma aproveitadora, que está usando o Bruno. Dona Irene, Deixa eu terminar. A senhora levantou a mão. Eu disse a ela que era uma cobra venenosa e que se ela não parasse com essa perseguição, eu mesma ligaria para o conselho do condomínio. Carmen piscou, surpresa. Ela não gostou. Dona Irene deu um sorriso torto. Me chamou de velha senil. Imagine só. Sinto muito que a senhora tenha sido... Não sinta. A idosa abriu a sacola e tirou um vestido. Um vestido lindo, azul marinho, elegante. Esse era da minha filha. Ela morava aqui antes de casar e se mudar. Deixou várias coisas. Carmen olhou para o vestido, depois para a senhora. Eu não posso aceitar. Pode sim. Dona Irene colocou o vestido nas mãos dela. Porque você vai naquele jantar. Vai com a cabeça erguida e vai mostrar para aquelas víboras que você não se intimida. Mas meu emprego... De Bruno é o dono do condomínio? A senhora falou firme. Ele tem mais poder que a Patrícia, mais poder que qualquer um aqui. E se você desistir agora, está deixando que eles ganhem. Carmen olhou para o vestido, depois para Alice, que observava tudo da cama, e finalmente para o reflexo no espelho. Dona Irene tinha razão. Eu vou tomar conta da Alice, a senhora decidiu. E não aceito não como resposta. Às 7:00, Carmen estava na frente do prédio da cobertura. O vestido de Dona Irene caía perfeitamente. A maquiagem, refeita, estava discreta, mas bonita. Ela respirou fundo e tocou a campainha. Bruno abriu a porta e ficou paralisado. Você está linda, conseguiu dizer. Obrigada. Carmen entrou, as mãos tremendo. O apartamento da cobertura era imenso. Janelas do chão ao teto, vista panorâmica da cidade. Mas o que chamou sua atenção foi a mesa. Simples, com 2 velas, 2 pratos, nada ostensivo. Cozinhei eu mesmo, Bruno admitiu, parecendo um adolescente nervoso. Não sei se ficou bom, mas... Você cozinhou? Carmen não conseguiu esconder a surpresa. Eu aprendi depois que minha esposa morreu, ele confessou. Era a única coisa que me fazia sentir que ainda estava vivo. Eles se sentaram. A comida estava realmente boa, mas nenhum dos dois conseguia comer direito. Você está quieta, Bruno observou. Aconteceu algo? Carmen hesitou. Depois decidiu que ele merecia saber. Contou tudo. A reunião com Sandra, a ameaça de demissão, Daniela interrogando Alice, a campanha de Patrícia. Bruno ficou mais pálido a cada palavra. Quando ela terminou, ele estava de pé, os punhos cerrados. Ela fez o quê? Sua voz era perigosamente baixa. Ela interrogou Alice? Bruno, uma criança.
Ele estava tremendo de raiva. Ela usou uma criança de 7 anos para... Ele não terminou. Pegou o celular e discou um número. Quem você está ligando? Carmen se levantou, alarmada. Para o advogado. Ele respondeu seco. E depois para o conselho administrativo. E depois para... Bruno, para. Carmen tocou seu braço. Por favor. Ele olhou para ela, os olhos ardendo. Elas te ameaçaram. Usaram sua filha. Como você espera que eu fique parado? Porque se você reagir agora, vai piorar. Ela disse suavemente. Vão dizer que estou te manipulando, que estou usando você. E daí? Ele jogou o celular no sofá. Eu não me importo com o que eles dizem. Mas eu me importo. Carmen admitiu, a voz quebrando. Porque se eu perder meu emprego, perco tudo. Perco este teto. Perco a escola da Alice. Perco a única vida que conheço. Bruno a puxou para perto, segurando seu rosto entre as mãos. Você não vai perder nada. Ele disse com intensidade. Eu não vou deixar. Você não pode me proteger de tudo. Posso tentar. Eles ficaram assim, tão perto que Carmen podia sentir a respiração dele em seu rosto. Por que está fazendo isso? Ela sussurrou. Por que se importa tanto? Bruno fechou os olhos. Porque quando olho para você... Ele fez uma pausa. Vejo a chance de consertar tudo o que estraguei. Vejo a possibilidade de ser alguém melhor. Você não precisa me salvar para se redimir. Eu sei. Ele abriu os olhos. Mas talvez você possa me salvar. O silêncio entre eles era carregado de tudo que não diziam. E então Bruno se inclinou. Devagar, dando a ela tempo para recuar. Mas Carmen não recuou. Quando os lábios dele se tocaram, foi suave, gentil, como um pedido de desculpas e uma promessa ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu não sei o que estou fazendo, Carmen confessou. Eu também não, Bruno admitiu. Mas pela primeira vez em anos, eu quero descobrir. O que eles não sabiam era que, do outro lado da cidade, Patrícia estava em uma reunião, com advogados, com membros influentes do condomínio. E ela tinha um plano. Um plano que não envolvia apenas demitir Carmen, envolvia tirar Alice dela. A manhã seguinte ao jantar, Carmen acordou com uma sensação estranha. Felicidade. Algo que não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Tocou os próprios lábios, lembrando do beijo, e sorriu sozinha no quarto vazio. Mas a felicidade durou exatos 15 minutos. Bateram na porta. Não o toque leve de Alice. Não a bengala de Dona Irene. Eram golpes fortes, oficiais. Carmen abriu, ainda de pijama. 2 homens de terno. Uma mulher com uma pasta de couro. E atrás deles, como uma sombra venenosa, Patrícia. Carmen Silva? O homem mais velho perguntou. Sim? Meu nome é Dr. Renato Campos. Sou do Conselho Tutelar. Ele mostrou uma identificação. Esta é a assistente social, doutora Mariana. Podemos entrar? O mundo inclinou. Conselho Tutelar? Carmen segurou na porta. Por quê? Recebemos uma denúncia. A mulher, Mariana, falou com voz profissional e fria. Sobre negligência e exposição de uma menor a situações inadequadas. O quê? Carmen sentiu as pernas bambearem. Mãe? A voz de Alice veio do quarto, assustada. Fica aí, filha. Carmen gritou, depois voltou para os visitantes. Não entendo. Que denúncia? Patrícia deu um passo à frente, o sorriso mal disfarçado. Carmen, sabemos que você está em uma situação delicada. Trabalha demais. Não tem como dar atenção adequada para Alice. E agora, esse envolvimento com o Sr. Almeida, ela balançou a cabeça, fingindo preocupação. Estamos apenas pensando no bem-estar da criança. Você... Carmen sentiu a raiva queimar. Você fez isso. Eu cumpri meu dever de cidadã. Patrícia respondeu venenosa. Quando vejo uma criança sendo usada como moeda de troca, como forma de uma mulher se aproveitar de um homem rico, isso não é verdade. Carmen explodiu. Senhora Silva, acalme-se. Dr. Renato levantou a mão. Vamos apenas fazer algumas perguntas e avaliar as condições. É procedimento padrão. Vocês não podem entrar aqui sem... Podemos sim. Mariana mostrou um papel. Temos autorização judicial. Por favor, coopere. Carmen não tinha escolha. Deixou-os entrar no quartinho minúsculo. Viu seus olhos avaliarem tudo.
O espaço apertado, a cama que virava sofá, a cozinha de um fogão, o banheiro com chuveiro elétrico quebrado. Alice apareceu na porta do quarto, os olhos arregalados de medo. É ela? Mariana perguntou. É minha filha, Alice. Carmen foi até a menina e a segurou contra si. Alice, você pode responder algumas perguntas? Dr. Renato se abaixou tentando parecer gentil. Ela não precisa responder nada. Carmen protestou. Mãe, está tudo bem. Alice tocou a mão dela. Aquela criança era forte demais para 7 anos. Eu respondo. As perguntas começaram. Educadas, mas afiadas. Onde Alice dormia? O que comia? Se a mãe ficava fora até tarde? Se homens visitavam a casa? Se o tal Bruno dormia ali? Cada pergunta era uma facada. Alice respondeu com honestidade devastadora. Sim, o espaço era pequeno. Sim, a mãe trabalhava muito. Não, ela nunca passava fome. Não, nenhum homem dormia ali. Sim, o Bruno era legal. Não, ele não morava com elas. E você gosta dele? Mariana perguntou. Deste Bruno? Alice olhou para a mãe, depois de volta para a mulher. Gosto, disse simplesmente. Ele é gentil com a minha mãe. E comigo. Ele te dá presentes? Te promete coisas? Não. Alice franziu a testa. Ele só está ali. Patrícia bufou, incrédula com a simplicidade da resposta. Depois de meia hora de perguntas, Dr. Renato se levantou. Senhora Silva, vou ser direto. As condições aqui são precárias. O espaço é inadequado para uma criança em desenvolvimento. E há alegações sérias sobre sua conduta moral. Conduta moral? Carmen sentiu lágrimas de raiva. Eu trabalho 3 turnos para dar tudo para minha filha. Nunca faltei com nada. Mas está envolvida com o dono do condomínio, Mariana apontou. Um homem rico, poderoso, que convenientemente começou a ajudar vocês. Não é assim, Carmen gritou. Mãe! Alice puxou sua mão assustada. Vamos levar a criança para a avaliação psicológica. Dr. Renato decidiu. E você, senhora Silva, será notificada de uma audiência. Até lá, Alice ficará em um abrigo temporário. O mundo parou. O quê? Carmen não podia ter ouvido direito. Vocês não vão tirar minha filha. É temporário. Mariana já estava pegando a pasta. Apenas até resolvermos a situação. Não! Carmen puxou Alice para trás dela. Vocês não vão tocá-la! Senhora Silva, está tornando as coisas mais difíceis. Dr. Renato fez sinal e o outro homem de terno se aproximou. Alice começou a chorar. Mãe, não deixa! Por favor! Carmen estava preparada para lutar, para gritar, para fazer qualquer coisa. Mas então uma voz cortou o caos. Tirem as mãos delas! Agora! Todos se viraram. Bruno estava na porta. Não usava terno, apenas jeans e camisa. Mas a autoridade emanava dele como uma força física. Senhor Almeida! Patrícia ficou pálida. Quem é o senhor? Dr. Renato perguntou. O dono deste condomínio e o advogado de Carmen. Bruno entrou, tirando o celular do bolso. Também acabei de falar com o juiz que assinou essa ordem. Um velho amigo meu. Ele está muito interessado em saber quem forjou evidências falsas. Silêncio mortal. Forjou? Mariana hesitou. Nós recebemos uma denúncia legítima. De quem? Bruno olhou diretamente para Patrícia. De uma síndica que tem um histórico de perseguição, que já foi processada 2 vezes por difamação em outros condomínios? Patrícia ficou branca. Eu não sabia que o senhor investigaria. Ela começou, depois se calou, percebendo o erro. Não sabia que eu investigaria. Bruno repetiu devagar. Então você sabia que havia algo para investigar. Não foi isso que eu quis dizer. Bruno ignorou-a e voltou-se para Dr. Renato. Esta mulher fabricou acusações porque não aceita que uma faxineira, uma pessoa que ela considera inferior, possa ter qualquer tipo de relacionamento comigo. Ela interrogou uma criança de 7 anos na escola sem permissão dos pais. Ela ameaçou o emprego da Carmen. E agora está tentando usar o sistema para destruir uma família. Senhor Almeida, se há equívoco... Dr. Renato começou a recuar. Não há equívoco. Bruno falou com firmeza absoluta. Há abuso de poder e há uma tentativa de sequestro legal. Nós só seguimos protocolo.
Mariana tentou se defender. Baseado em denúncia falsa. Bruno mostrou o celular. Já tenho aqui a retratação da coordenadora da escola. Daniela confessou que foi pressionada pela Patrícia para fazer perguntas inadequadas a Alice. E está disposta a testemunhar. Patrícia começou a tremer. Vocês têm 10 segundos para sair deste apartamento. Bruno continuou, a voz baixa e perigosa. Antes que eu decida processar vocês pessoalmente por invasão de privacidade, assédio e tentativa de remoção ilegal de menor. Os 3 do conselho tutelar se entreolharam. Depois, sem mais palavras, saíram rapidamente. Patrícia tentou sair também, mas Bruno bloqueou seu caminho. Você não, ele disse. Senhor Almeida, eu posso explicar. Pode? Bruno deu um passo em direção a ela. Patrícia recuou. Explica como você tentou destruir a vida de uma mulher inocente. Explica como usou uma criança como arma. Explica como abusou do seu cargo de síndica para perseguição pessoal. Eu estava protegendo o condomínio. Patrícia tentou se defender. Pessoas como ela não deveriam. Pessoas como ela? Bruno a cortou. Trabalhadoras, honestas, boas mães, interesseiras. Patrícia finalmente revelou seu veneno verdadeiro. Mulheres que usam os filhos para pegar homens ricos. O silêncio que seguiu foi brutal. Bruno olhou para ela com uma mistura de pena e nojo. Você está demitida, ele disse simplesmente. Como síndica e como moradora. O senhor não pode. Posso sim. Sou dono de 80% das unidades aqui. E tenho cláusulas contratuais que permitem remoção de moradores que causem dano à comunidade. Bruno tirou o celular novamente. Você tem 30 dias para se mudar. E se tentar qualquer coisa contra Carmen ou Alice novamente, vou processar por tudo que você tem. Patrícia olhou para ele, depois para Carmen, e finalmente entendeu que tinha perdido. Completamente. Saiu sem dizer mais nada, os ombros curvados em derrota. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Alice ainda estava agarrada à mãe. Carmen ainda estava tremendo. Bruno se aproximou devagar. Está tudo bem, ele disse suavemente. Eles não vão levar ela. Nunca. Carmen desmoronou. As pernas cederam. Bruno a segurou antes que caísse. Depois segurou ambas, mãe e filha, contra o peito. Como você soube? Carmen soluçou contra ele. Dona Irene me ligou quando viu ele subindo. Bruno explicou. Eu já estava preparado. Já tinha advogados de prontidão desde ontem. Você sabia que eles viriam? Eu sabia que ela tentaria algo, ele admitiu. Pessoas assim sempre tentam. Alice olhou para cima, para Bruno. Você salvou a gente, ela disse, a voz fininha, mas firme. Não. Bruno se abaixou até ficar na altura dela. Vocês se salvaram. Eu só... estava aqui. A menina o abraçou. Forte, como uma filha abraça um pai. E Bruno fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Horas depois, quando Alice finalmente dormiu, exausta emocionalmente, Carmen e Bruno ficaram no pequeno sofá, em silêncio. Eu não sei como te agradecer. Ela finalmente disse. Não precisa. Preciso sim. Carmen virou para ele. Você arriscou tudo, sua reputação, sua posição. Por quê? Bruno ficou em silêncio por um longo momento. Depois, porque quando eu olho para vocês duas... Ele fez uma pausa. Vejo a família que eu deveria ter protegido. Vejo a segunda chance que não achei que merecesse. Bruno, eu te amo, ele disse. Simples assim, sem floreios. Eu amo você. E amo aquela menina ali como se ela fosse minha. E não consigo mais fingir que é só bondade ou só culpa ou só... Carmen o beijou, interrompendo as palavras com a resposta que importava. Quando se separaram, ela estava chorando. Eu também te amo, sussurrou. E isso me apavora. Por quê? Porque eu não sei como ser feliz, ela confessou. Faz tanto tempo que eu só sobrevivo. Eu não sei como realmente viver. Bruno segurou o rosto dela entre as mãos. Então a gente aprende juntos. E pela primeira vez, Carmen acreditou que era possível. No outro lado da cidade, Patrícia fazia as malas. Mas dentro dela, o veneno ainda fervia. Ela tinha perdido a batalha, mas a guerra ainda não tinha acabado. Os primeiros raios de sol atravessaram a janela do quartinho, iluminando o rosto de Alice enquanto dormia.
Carmen estava sentada na beirada da cama, observando-a. Ainda tremia quando lembrava do dia anterior, daqueles homens tentando levar sua filha, do terror nos olhos de Alice. Mas Bruno tinha aparecido, como sempre aparecia. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Era ele, com 2 copos de café e aquele sorriso cansado, mas genuíno. "Você dormiu?" perguntou baixinho. "Não consegui." Carmen admitiu. Bruno entrou e fechou a porta atrás de si. Sentou-se ao lado dela no sofá pequeno, oferecendo um dos copos. "Preciso te mostrar uma coisa," ele disse depois que ela tomou o primeiro gole. Tirou o celular do bolso e mostrou a tela. Era um contrato. "O que é isso?" "Apartamento no 5º andar," Bruno explicou. 3 quartos, 2 banheiros, varanda com vista. Está vago há alguns meses. Carmen franziu a testa. "Por que está me mostrando?" "Porque é seu," ele disse simplesmente. "Se você quiser." "Bruno, eu não posso aceitar." "Não é de graça," ele a interrompeu. "O contrato de trabalho do condomínio inclui moradia. Funcionários de confiança têm direito a apartamentos funcionais. Você trabalha aqui há 12 anos. Deveria ter recebido essa oferta há muito tempo." Carmen olhou para o contrato, depois para ele. "Você está inventando isso." "Não estou." Ele sorriu. "Está na política do condomínio. Patrícia apenas bloqueava esse direito. Ela decidia quem merecia ou não. Mas ela não está mais aqui." Lágrimas começaram a cair. "Um apartamento de verdade," Carmen sussurrou. "Alice teria um quarto próprio." "Ela teria," Bruno confirmou. "E você não dormiria mais em sofá. Por que está fazendo isso?" Bruno segurou a mão dela. "Porque você merece. Sempre mereceu." Ele fez uma pausa. "E por quê?" "Eu quero que vocês fiquem perto." "Perto?" "De mim," ele confessou. "Eu sei que é cedo. Eu sei que tudo aconteceu rápido demais. Mas, Carmen, eu não quero ficar longe de vocês. Não agora que finalmente encontrei algo que vale a pena acordar todos os dias." Ela o beijou. Suave, agradecido, cheio de promessa. Quando se separaram, Alice estava acordada, observando os dois da porta do quarto. "Bom dia, pequena." Bruno sorriu para ela. "Bom dia, pai." A palavra saiu naturalmente, sem medo, sem fingimento. Bruno piscou, surpreso. Carmen segurou a respiração. "Alice," Carmen começou. "O Bruno não é..." "Eu sei, mãe." Alice se aproximou. "Eu sei que ele não é meu pai de sangue, que meu pai de verdade morreu antes de eu nascer. Mas..." Ela olhou para Bruno com aqueles olhos grandes. "Mas ele está aqui, e ele cuida da gente. E isso não conta?" Bruno ajoelhou-se na frente dela. "Conta." Sua voz falhou. "Conta mais do que você imagina." "Então eu posso te chamar de pai?" Ele não conseguiu responder. Apenas a puxou para um abraço apertado, deixando as lágrimas caírem livremente. Carmen juntou-se a eles, envolvendo os dois nos braços. E ali, naquele quartinho minúsculo que em breve deixariam, a família que ninguém achava possível finalmente se completou. Alguns dias se passaram em uma calmaria estranha. Carmen e Alice começaram a arrumar as poucas coisas que tinham, preparando-se para a mudança. O novo apartamento estava sendo limpo e pintado, mas havia algo que Carmen precisava fazer primeiro. Na tarde que antecedia a mudança, ela visitou o pequeno cemitério na periferia da cidade. Não ia há alguns meses. Era longe, caro de chegar, e Alice ficava triste quando iam. Mas hoje, Carmen precisava ir sozinha. Encontrou a lápide simples sob uma árvore. "Tenente Marco Silva, herói da pátria." Ajoelhou-se na grama. "Oi, amor," começou, a voz trêmula. "Faz tempo que não venho." "Desculpa." O vento balançou as folhas acima dela. "Tem tanta coisa que eu preciso te contar." Carmen respirou fundo. "Alice está crescendo. Ela é tão parecida com você. A determinação, a coragem. Ela quer ser arquiteta, construir coisas bonitas. Acho que você ficaria orgulhoso." Lágrimas escorreram. "E eu conheci alguém," confessou. "Um homem chamado Bruno. Ele apareceu quando eu mais precisei, quando Alice mais precisou. E ele..." Ela fez uma pausa. "Ele nos ama, de verdade. Não porque tem pena, mas porque nos vê, porque nos valoriza." Silêncio, exceto pelo vento. "Eu te amei, Marco.
Te amei com tudo que eu tinha. E a dor de te perder nunca vai embora completamente. Carmen tocou a lápide. Mas eu não posso ficar parada no luto para sempre. Alice merece ver a mãe dela feliz. E eu mereço tentar de novo. Uma folha caiu suavemente ao lado dela. Então eu vim te pedir permissão. Eu sei que é bobagem, que você não está realmente aqui para responder, mas eu precisava dizer. Ela limpou as lágrimas. Eu vou seguir em frente. Vou deixar Bruno entrar na nossa vida. Vou construir algo novo. Mas você... Sua voz quebrou. Você sempre vai ser o primeiro amor. O pai da Alice. O homem que me ensinou que valia a pena ser forte. O vento soprou mais forte, quase como uma resposta. Carmen ficou ali por mais alguns minutos. Depois, levantou-se, despediu-se pela última vez daquela dor antiga e voltou para casa, para a nova vida que a esperava. O dia da mudança foi caótico de uma forma linda. Dona Irene apareceu com bolos. Rafaela, a professora de Alice, veio ajudar a carregar caixas. Até Sandra, a administradora, apareceu com flores para o novo apartamento. Desculpa, Sandra disse baixinho para Carmen, por não ter te defendido antes, por ter deixado Patrícia fazer aquilo. Está tudo bem, Carmen respondeu, e realmente estava. Quando finalmente entraram no apartamento do 5º andar, Alice ficou paralisada na porta. É tudo nosso? Perguntou incrédula. É, Carmen respondeu. A menina correu para o quarto que seria dela. Gritou de alegria ao ver a janela grande, as paredes cor-de-rosa que Bruno tinha mandado pintar, a estante vazia esperando pelos livros e desenhos. Mãe, mãe, vem ver, ela chamou. Carmen entrou. Alice estava parada no meio do quarto, girando devagar, tentando absorver tudo. É mágica, a menina sussurrou. É real. Carmen a corrigiu. É sua. Nosso. Alice corrigiu de volta. Nosso. A noite caiu rápido. Depois que todos foram embora, depois que Alice finalmente dormiu exausta no quarto novo, Carmen saiu para a varanda. A cidade se espalhava lá embaixo, luzes piscando como estrelas terrestres. Aqui está você. Bruno apareceu atrás dela, envolvendo-a nos braços. Não consegui dormir, ela admitiu. Ainda parece sonho. É real. Ele repetiu as palavras que ela tinha dito para Alice. Vocês estão seguras, estão em casa. Carmen se virou nos braços dele. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Pare de tentar me agradecer, Bruno pediu. Você não me deve nada. Devo sim, devo tudo. Não. Ele segurou o rosto dela. Você me deu muito mais do que eu te dei. Você me deu propósito. Me deu uma razão para acordar. Me mostrou que eu podia ser mais que um homem rico e vazio. Bruno, eu estava morto por dentro, Carmen, ele confessou. Morto há anos. Respirando, mas não vivendo. E você e aquela menina ali, me trouxeram de volta. Eles ficaram assim, abraçados sob as estrelas, dois corações feridos que tinham encontrado cura um no outro. O que acontece agora? Carmen perguntou. Agora? Bruno sorriu. Agora a gente vive. Um dia de cada vez, sem pressa, sem pressão. Só juntos, juntos. Ela repetiu, gostando do som. Ele a beijou, suave e profundo ao mesmo tempo. Uma promessa selada não com palavras, mas com tudo que importava. Semanas foram passando, transformando-se em nova rotina. Carmen continuou trabalhando no condomínio, mas agora com direitos respeitados. Sandra garantiu que tudo fosse oficial, salário justo, horários decentes, dignidade. Alice floresceu no novo apartamento. Suas notas melhoraram. Fez mais amigos. Voltou a desenhar. Mas agora seus desenhos tinham cores. Alegria. E Bruno. Bruno estava ali. Não todos os dias. Não sufocando. Mas presente. Jantares algumas noites. Finais de semana no parque. Noites de filme com pipoca. Construindo algo devagar. Com cuidado. Com amor. Um dia, quando já não contavam mais o tempo, Alice chegou da escola com um papel amassado. Mãe, olha! Ela mostrou animada. Era um desenho para o Dia dos Pais na escola, mas não o tema genérico de sempre. O tema era: o que é um pai para você? Alice tinha desenhado Bruno, alto, sorridente, segurando a mão dela de um lado e a mão de Carmen do outro,
E embaixo, com aquela letra torta de criança, estava escrito: Pai não é quem faz, é quem fica. Carmen leu aquelas palavras e desmoronou, chorando de uma forma que não era dor. Era catarse, era libertação. Quando mostrou para Bruno naquela noite, viu lágrimas nos olhos dele também. Posso guardar isso? Ele pediu, a voz embargada. É seu. Alice disse simplesmente. Eu fiz para você. Ele a abraçou, forte e longo. Obrigado, sussurrou, por me deixar fazer parte disso. Você sempre foi parte. Alice respondeu com aquela sabedoria impossível, desde o primeiro dia. E naquela noite, depois que Alice dormiu, depois que as luzes da cidade começaram a apagar uma a uma, Carmen e Bruno ficaram na varanda. Você acha que ela está certa? Carmen perguntou. Que você sempre foi parte. Acho que... Bruno pensou. Acho que a gente estava esperando um pelo outro, sem saber. Almas perdidas, que se encontraram. Ele completou. Carmen encostou a cabeça no ombro dele, olhando para as estrelas. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Eu passei anos achando que felicidade era ter o suficiente. Comida na mesa, teto sobre a cabeça. Mas agora eu entendo. Entende o quê? Que felicidade não é ter o suficiente. Carmen olhou para ele. É ter alguém com quem dividir o que você tem, mesmo quando é pouco, mesmo quando é imperfeito. Bruno a puxou mais perto. Não é pouco, ele disse. Não quando é real. E eles ficaram assim, sob o céu estrelado, sabendo que o caminho tinha sido doloroso, que as cicatrizes nunca desapareceriam completamente, mas que agora, finalmente, tinham encontrado o que importava. Não era dinheiro, não era status, não era perfeição. Era amor. Simples, imperfeito, verdadeiro. Era família, construída não pelo sangue, mas pela escolha. Era dignidade, recuperada, defendida, honrada. E enquanto a cidade dormia lá embaixo, enquanto Alice sonhava em seu quarto novo, enquanto o futuro se desdobrava em infinitas possibilidades, Carmen, Bruno e Alice não eram mais apenas 3 pessoas separadas tentando sobreviver. Eram um refúgio, uma para o outro. E isso era tudo. Era mais que suficiente. Era perfeito.